Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Estamos estudando a carta de São Tiago e é muito importante que nós estejamos atentos à voz de Deus que nos orienta. Deus quer orientar a minha vida hoje, a sua vida hoje, e Ele faz isso por meio da palavra, da Sagrada Escritura. Mas nós precisamos estar de coração aberto para que o Senhor fale conosco. Por isso, vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos conduza no Espírito... Vou voltar. Por isso, tá? Por isso, vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos conduza no estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra, o seu caderno, para nós darmos sequência ao estudo da carta de São Tiago. Anota aí o texto que nós vamos estudar hoje, Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Vamos ler juntos o texto? Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Imaginemos que na vossa reunião entram duas pessoas, uma com um anel de ouro no dedo e bem vestida, e a outra pobre com uma roupa surrada. Se ao que está bem vestido dais atenção dizendo-lhe, vem sentar-te aqui à vontade, mas ao pobre dizeis, fica aí em pé, ou senta-te aqui no chão aos meus pés, não fazeis discriminação entre vós? Não julgais com critério que não convém? Escutai, meus amados irmãos, não escolheu Deus os pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino prometido aos que o amam? Vós, porém, desprezastes o pobre. Acaso não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que falam mal do nome sublime invocado sobre vós? Portanto, se cumpris a lei régia conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, estais agindo bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e a lei vos acusa como transgressores. Quem pretende observar a lei inteira, mas comete transgressão num só ponto, torna-se culpado contra toda a lei. Aquele que disse não cometerás adultério, disse também não matarás. Portanto, se não cometes adultério, mas sim homicídio, te tornas transgressor da lei. Falai e procedei, pois, como pessoas que vão ser julgadas pela lei da liberdade. Pensai bem, o julgamento vai ser sem misericórdia para quem não praticou misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa sobre o julgamento. Uma palavra importantíssima que nós recebemos de São Tiago para meditá-la hoje, a partir dessa dimensão do amor. O amor destinado, em primeiro lugar, a Deus, mas também o amor destinado ao próximo. E dentro dessa perspectiva, no estudo de hoje, nós vamos perceber São Tiago dizer que nós não podemos transgredir nenhum dos mandamentos da lei de Deus. Precisamos ser fiéis a cada um dos mandamentos. Ele até cita, está escrito, não cometerás adultério, mas também está escrito, não matarás. Se você não cometer adultério, mas matar, ele vai fazer essa comparação. Você está transgredindo toda a lei. Então, é o comprometimento que nós precisamos ter em viver os mandamentos da lei de Deus. Isso é fundamental que nós tenhamos consciência. Mas o viver esse mandamento, ele passa por uma experiência primeira, de amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou amar a Deus sobre todas as coisas cumprindo os mandamentos. São João vai nos dizer isso. Nós amamos a Deus cumprindo seus mandamentos. Mas esse amor que nos leva a cumprir o mandamento faz com que o mandamento não seja pesado, não seja
penoso. Pelo contrário, porque eu amo, porque eu me sinto profundamente amado, eu correspondo amando, vivendo aquilo que o Senhor ensinou. E depois nós vamos ver, focado nesse texto, o segundo mandamento no sentido próprio daquilo que Jesus nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente pega as tábuas da lei, a gente vai perceber que os 3 primeiros mandamentos, a gente até divide as tábuas da lei assim. A primeira tábua tem os 3 mandamentos destinados a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. E os outros 7 mandamentos estão relacionados ao irmão. Olha só, aos nossos relacionamentos humanos. E aqui Tiago deixa muito claro que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Porque existe uma tendência no ser humano de dar mais importância para quem se destaca mais, para quem tem mais poder aquisitivo, para quem está mais bem vestido. E olha só, ele vai dizer: imaginemos que na vossa reunião entram 2 pessoas, uma com anel de ouro no dedo e bem vestida, e outra pobre, com roupa surrada. Se ao que está bem vestido dás atenção, dizendo-lhe, vem sentar-te aqui à vontade, mas ao pobre dizeis, fica aí de pé, ou senta-te aqui no chão, aos meus pés, não fazeis discriminação entre vós? Não julgais com critérios que não convém a cristãos. Porque Tiago está escrevendo para as 12 tribos na dispersão, ou seja, está escrevendo para o mundo cristão inteiro, para mim e para você. Escutai, meus amados irmãos, vai dizer no versículo 5, não escolheu Deus os pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino prometido aos que o amam? Vós, porém, desprezastes o pobre. Acaso não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Então ele está olhando para um contexto muito presente, não é? O Império Romano que estava perseguindo os cristãos, a classe rica do judaísmo, sinédrio, doutores, mestres. Não são os ricos que vos arrastam para os tribunais? Não são eles que falam mal do nome sublime invocado sobre nós, sobre vós? Qual é o nome sublime? O nome de Jesus. Portanto, se cumpris a lei régia, conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, estais agindo bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e a lei vos acusa como transgressores. É importante a gente entender que Tiago não está dizendo que a gente tem que desprezar o rico. Ele está dizendo que nós temos que tratar a todos de igual modo. Não podemos fazer acepção de pessoas. Nós temos que valorizar todas as pessoas. Todas elas têm valor. Porque senão daqui a pouco a gente vai fazer também uma divisão de classes. É só os pobres que têm que ser acolhidos e tratados bem e os outros não. Não é porque existe muito rico que é mais pobre, não é? E Tiago deixa isso muito claro aqui na lei do Senhor, do que o pobre materialmente falando. Porque é pobre espiritualmente, não tem herança de fé, não tem aquilo que os pobres muitas vezes têm, aquela confiança, aquela entrega. Mas de nós, o Senhor hoje exige que nós não façamos acepção de pessoas. Não podemos fazer acepção de pessoas. E o versículo 12 e 13, ele vai ser bem direto para mim e para você. Falai e procedei, pois, como pessoas que vão ser julgadas pela lei da liberdade. Então ele está trazendo a nossa consciência. Olha, o mandamento do amor a Deus e o mandamento do amor ao próximo precisam ser vividos. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus e eu faço acepção de pessoas, porque eu estou transgredindo a lei toda. Eu tenho que amar a Deus e tenho que amar ao próximo. Eu tenho que tratar a todos de igual modo, tenho que honrar a todos e principalmente dar essa atenção àqueles que muitas vezes são descartados. E Tiago vai dizer, nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. Não percamos isso de vista. E ele vai dizer, pensai bem, o julgamento vai ser sem misericórdia para quem não praticou misericórdia. Então nós precisamos ser misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, disse Jesus. Precisamos ser misericordiosos. A misericórdia, porém, triunfa sobre o juízo.
A misericórdia, porém, triunfa sobre o juízo, sobre o julgamento. Então, meus amados, amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o resumo de todos os mandamentos. Qual é a mensagem de Deus para mim e para você no dia de hoje? Amem-me a mim, diz o Senhor, amando-me também no próximo. Não podemos fazer acepção de pessoas. Como cristãos, devemos tratar a todos de igual modo, pois todos são amados por Deus. Uma atenção especial deve ser destinada aos mais necessitados. Essa primeira fala que eu coloquei entre aspas, porque é o Senhor dizendo a mim e a você: amem-me a mim, diz o Senhor, amando-me também no próximo. Então, comece a observar como você tem se relacionado, como que você tem tratado as pessoas, principalmente aquelas mais pobres, aquele irmão de rua, aquela pessoa que às vezes está pedindo no semáforo. Como nós temos tratado? A gente trata as pessoas de igual modo ou a gente faz acepção de pessoas? Hoje a palavra está dizendo que nós não temos direito de fazer acepção de pessoas, que nós temos que tratar todos do mesmo modo. Vamos rezar? Senhor, a palavra é muito certeira e atinge o nosso coração de cheio. Quer mudar a nossa mentalidade, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Essa palavra que nos direciona ao olhar para o Senhor, direciona o nosso olhar para os mais necessitados e principalmente para a forma com que nós lidamos com todas as pessoas. O Senhor nos ensina a não fazer acepção de pessoas, a tratar a todos de igual modo. Então conceda essa graça a mim, Senhor, em primeiro lugar. Conceda essa graça aos meus irmãos que agora estão rezando como reação da palavra. Desperta-nos se há na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa forma de agir, qualquer atitude que denote acepção de pessoas e nos ajude a colocar em ordem todas essas realidades, para que nós verdadeiramente, amando o Senhor, nós amemos também o nosso próximo. Seja ele pobre, seja ele rico, mas que todos sejam amados do mesmo modo, que todos sejam atendidos, acolhidos do mesmo modo por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que é certeira no nosso coração e que revela a bondade e a misericórdia do Senhor, que nos desperta para que nós também sejamos misericordiosos, para que nós sejamos compassivos, para que nós vivamos esse desejo que está no seu coração. Obrigado, Senhor, a Ti seja dada a honra, a glória e todo o louvor. Esse ponto que a Sagrada Escritura está nos mostrando precisa ser muito bem entendido e observado por cada um de nós. Nós precisamos honrar a Deus honrando o nosso próximo, amando o nosso próximo, a todos de igual modo, não fazendo acepção de pessoas. E de uma forma especial, amando também, ajudando aqueles que mais precisam. Isso é um desprendimento do nosso coração que nos leva a amar ainda mais a Deus. Quando eu olho para o próximo, para o necessitado e eu faço algo por ele. Aplique isso na sua vida. Você vai experimentar uma felicidade tremenda no seu interior e uma libertação de todos os apegos materiais. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.